gente fala em diabetes tipo 2, quando a gente fala principalmente em descompensação glicêmica, o que a gente vê muito por aí são profissionais de saúde, em especial médicos, orientando pacientes a cortar carboidrato. E essa é uma conduta que a gente precisa rever, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho da onde que vem e vamos ver se essa recomendação é realmente efetiva, tá? Então quando a gente, só dando um spoiler aqui, quando a gente fala da fisiopatologia do diabetes tipo 2 e da resistência à insulina, como vocês vão ver, lembra que eu falei para vocês em relação a receptor de insulina, que para ele ser ativado ele precisa ser fosforilado na posição tirosina? Existem condições que fazem com que esse receptor seja fosforilado na posição serina, fazendo com que ele não responda à insulina, que é o que causa resistência à insulina. Essas condições têm muita relação com inflamação, então com a ativação de uma via inflamatória, principalmente do receptor Toll-like, que é a via do TNF-alfa, mas também com a presença de ácidos graxos livres na circulação, que geralmente vem de uma dieta rica em gordura, principalmente gordura saturada, de um tecido adiposo inflamado, tá? E também da presença de lipopolissacarídeos das bactérias da microbiota, de uma microbiota alterada. Então, olha que interessante, uma dieta rica em gordura, principalmente gordura saturada, modifica a microbiota e faz com que essa microbiota produza mais lipopolissacarídeo. Essa dieta diretamente aumenta o influxo de ácido graxo livre na circulação. E essa é uma dieta que pode predispor ao aumento de adiposidade visceral, que é uma gordura que pode inflamar, e também aumentar o influxo de ácidos graxos e marcadores inflamatórios. Esses três agem no receptor da insulina, causando resistência insulínica. E aí, quando você fala para a pessoa cortar carboidrato, geralmente o que ela faz é aumentar o consumo de fontes de gordura saturada, piorando a resistência insulínica e levando, inclusive, a uma piora do diabetes. Então, essa conduta de mandar cortar carboidrato, na verdade, a gente deve orientar o nosso paciente a... Eu não gosto da palavra cortar, porque é uma palavra que tem uma conotação de que eu estou me privando de alguma coisa que é boa, gostosinha. Eu não gosto muito, mas enfim, o que a pessoa com diabetes deve evitar é o carboidrato refinado, não é o carboidrato ponto. Porque a gente sabe, pelas evidências científicas, e aqui eu tô falando de medicina baseada em evidências, eu que sou do interior aqui de São Paulo gosto de evidências, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando a gente fala em evidência científica, a gente vai ver que diferentes tipos de dieta, inclusive dietas ricas em carboidratos naturais e integrais, melhoram o diabetes justamente por ter mais fibras, por melhorar essa microbiota, por reduzir o influxo de ácido graxo livre na circulação e assim sucessivamente. Então é importante a gente entender a fisiopatologia do diabetes até para entender o efeito de algumas dietas no seu desfecho. E o porquê que essa conduta de mandar cortar carboidrato, ela não é uma conduta ideal do ponto de vista científico, tá? Então, eu quero trazer alguns artigos aqui para vocês. Esse artigo é da Maria Júlia Rosa, nossa Nutri Vegana maravilhosa. É uma revisão sistemática de literatura onde foram levantados 15 artigos que comparavam a dieta padrão recomendada para pessoas com diabetes da ADA, American Diabetes Association, com uma dieta vegetariana estrita. E a análise em conjunto desses 15 artigos mostrou que a dieta vegetariana estrita, que tem mais carboidratos integrais e naturais e menos gordura saturada, ela é eficaz em reduzir e controlar a glicemia plasmática e ajudar também no controle de peso, melhorar o perfil lipídico em pacientes com diabetes tipo 2, tá? Eu trouxe esse artigo porque ele é um artigo brasileiro de uma colega nossa, mas eu quero aprofundar um pouco nos artigos mais famosos, né? Então, esse monte de carboidrato da dieta vegetariana não vai fazer mal? Não é para cortar o carboidrato? E aí, né? Como que a gente faz? Então, vamos falar um pouquinho de qual é a dieta padrão recomendada pela ADA, American Diabetes Association, Associação Americana de Diabetes. A dieta padrão, que é uma dieta que funciona, tá? Porque senão não seria padrão, é uma dieta em que 60 a 70% das calorias diárias tem que vir de carboidratos e gorduras monossaturadas, e aqui eles falam principalmente carboidratos integrais e naturais, e aí a gente tá falando de fruta, a gente tá falando de arroz integral, né? A gente não está falando de pão, a gente não está falando de
bolacha recheada ou biscoito, como dizem no Rio de Janeiro, né? A gente não está falando do doce de padaria, a gente está falando dos carboidratos comida, tá? Esses a gente não deve sugerir que os nossos pacientes cortem. Inclusive, a gente não deve sugerir que os nossos pacientes cortem frutas, eu já vou mostrar. Na dieta da ADA, então, 60 a 70% das calorias diárias em carboidratos integrais e gorduras monossaturadas, ou seja, tá longe de ser low carb. 15 a 20% das calorias diárias em proteínas, um máximo de 7% das calorias diárias em gordura saturada, e é muito difícil você manter 7% das calorias diárias em gordura saturada se você faz uma dieta rica em proteínas animais, né? Quem é nutri vai saber calcular isso direitinho e vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Máximo, olha isso, gente, de 200 miligramas de colesterol por dia. Isso é a recomendação da ADA e também é a recomendação da American Heart Association, Associação Americana do Coração, que as pessoas têm um consumo máximo de colesterol de 200 miligramas por dia, tá? E uma preferência, então, por carboidratos integrais e grãos inteiros, tá? Essa é a dieta da ADA e é essa dieta que foi usada nos artigos a seguir que eu vou descrever para vocês sobre a comparação de padrões alimentares e desfechos em diabetes. Então, eu vou falar de 2 artigos em que a intervenção foi uma dieta com 75% de carboidrato, das suas calorias em carboidrato. Veja, 75% é ultra high carb, se a gente for para pensar, porém, cujas fontes são exclusivamente carboidratos naturais e integrais. Então, é uma alimentação vegetariana estrita ou whole food plant-based, baseada em vegetais inteiros, né, integrais. 10% de gordura e 15% de proteína. Então, 15% de proteína semelhante da dieta da ADA, um pouco menos de gordura, da ADA não é muito clara em relação ao quanto vai para onde, né? E 75% de carbo. Nessa intervenção desses 2 estudos, eles orientavam evitar alimentos de origem animal, alimentos ricos em gordura, fritura, etc. Preferir fontes de carboidrato de baixo índice glicêmico, como os integrais. Sem restrições, veja, quanto ao tamanho das porções, calorias e quantidade de carboidratos. A pessoa podia comer quanta caloria ela quisesse. Enquanto que a da ADA, se tivesse sobrepeso, teria que fazer um déficit calórico de 500 a 1.000 calorias. E aí eu quero falar desse estudo aqui, que é um estudo publicado no Diabetes Care, uma das principais revistas da área de diabetes, em 2006. Foi um ensaio clínico controlado e randomizado com 99 indivíduos, com essa dieta que eu acabei de descrever, versus um grupo com a dieta da ADA. Eles foram divididos, então, nesses 2 grupos e foram avaliados no basal e após 22 semanas. Então, olha que interessante em relação ao resultado das dietas, né? O título do artigo é A Low-Fat Vegan Diet Improves Glycemic Control and Cardiovascular Risk Factors in a Randomized Clinical Trial in Individuals with Type 2 Diabetes. Para quem quiser buscar aí. Então, redução. Na dieta da ADA, a gente teve redução das medicações em 26% versus 43% da dieta vegana. A hemoglobina glicada na dieta da ADA, ela reduziu 0,56 pontos versus 0,96 pontos de redução média na hemoglobina glicada da dieta vegana. A redução de peso corporal foi de 3,1 quilos na dieta da ADA versus 6,5 quilos na dieta vegana. Redução do LDL foi de 10,7% na dieta da ADA, vezes 21% na dieta vegana. E a microalbuminúria, que é um marcador de lesão renal por diabetes, teve uma redução de média de 10,9 pontos versus 15,9 pontos na dieta vegana. Ou seja, a dieta da ADA funciona, gente. Não é à toa que ela é a dieta recomendada. Mas uma dieta whole food plant-based funciona mais. Funciona melhor. O N desse estudo é pequeno, mas depois desse estudo vieram outros, tá? Esse estudo aqui é um estudo bem famoso, que é um estudo dessa low-fat vegan diet, com 74 semanas de acompanhamento. Então, ele é a continuação do estudo anterior, tá? Que ele foi publicado, então, em 2009, numa outra revista, American Journal of Clinical Nutrition. Então, eles continuaram o estudo inicial é com 22 semanas, e o estudo, esse agora, é com 74 semanas. É bastante tempo de acompanhamento, né?
E aí, a conclusão é que, assim, a dieta da Ada, ela se manteve com redução de glicada, mas a vegana foi maior. Mesmo com 74 semanas, a redução do peso corporal na Ada foi de 3 quilos, a da vegana foi 4,4. A redução do colesterol médio foi menos 6,8 miligramas por decilitro na Ada e menos 20,4 na dieta vegana. E esses benefícios se mantiveram por todo esse tempo, né? Então, o que eles viram aqui, ambas as dietas foram associadas a reduções sustentadas no peso corporal e lípides. Em uma análise que retirou o efeito das mudanças de medicação, porque a medicação desses pacientes também foi diminuindo, né? Lembra que eu falei no artigo anterior? A dieta vegana low fat parece melhorar a glicemia e os lípides mais do que a dieta convencional recomendada. Então, por que eu tô trazendo esses artigos para vocês, né? Porque são dietas em que a maior parte das calorias diárias ela vem de carboidrato, ou seja, uma dieta alta em carboidrato, mas carboidrato de boa qualidade, baixa em gordura, rica em fibra, e isso melhora o diabetes justamente porque atua lá na fisiopatologia. Ela vai atuar justamente nos fatores que levam à resistência insulínica, que é a causa, né? A fisiopatologia básica do diabetes tipo 2. Eu tô usando aqui o exemplo da dieta vegetariana e vegana, mas também para absolver um pouco os carboidratos, porque é isso, né? O que eu vejo de gente falando, ai, diabetes, então não posso comer fruta. Gente, não, tem que comer fruta, pelo amor de Deus. Coma fruta, sabe? Tem uma pessoa aqui falando que não pode comer mamão por causa do diabetes, mas come pão. Porque as pessoas têm muitas vezes essa ideia de que o mamão é doce e o pão não é, só que o pão é um carboidrato refinado, ele causa pico glicêmico muito maior. E o mamão tem vitamina A, tem tantas outras coisas, né? Então, assim, não é porque um alimento é mais doce ou menos doce que ele tem que ser cortado ou não. A gente tem que olhar a evidência científica. O que a evidência científica mostra pra gente é justamente que o problema não está no carboidrato, e sim na qualidade desse carboidrato e principalmente, né, na presença também de excesso de gordura saturada na dieta. Interessante, né, gente? O que vocês acham?